Olá a todos os nossos amigos do nosso curso Como Catequizar as Suas Crianças em Casa. Nós estamos chegando numa etapa do nosso curso em que vamos tratar diretamente de como lidar com as crianças, de como acompanhar os nossos filhos, os nossos sobrinhos, nossos netos, nossos catequizandos na tarefa de explicar-lhes os fundamentos da fé. Nós já vimos nas aulas passadas o conceito de catequese e também como formar a criança não só com o ensino formal catequético, mas também com todo um ambiente cristão que pode envolver o lar, a criança, para que ela tenha uma formação integral. Mas o conteúdo da catequese, ele deve ser personalizado para cada criança. É verdade que a forma do conteúdo, a lista de conteúdos é a mesma, mas a maneira com que nós vamos transmitir esses conhecimentos e a maneira como a criança vai absorver os conhecimentos que nós passamos vai depender de uma série de circunstâncias, entre as quais também o temperamento de cada criança. Para iniciarmos essa nossa aula, gostaria de tirar uma pequena sugestão, um pequeno conselho que vem no Manual do Membro do Movimento Regnum Christi, o qual eu e a minha esposa Aline pertencemos, que nos fala dos deveres dos pais. Os pais, o número 285, os pais não podem se esquecer de que a educação dos filhos é uma tarefa que corresponde a ambos os cônjuges e que o comum acordo nesta delicadíssima tarefa é imprescindível para alcançar o objetivo. Já se mostra aqui que a educação dos filhos, também a educação na fé, certamente, é uma tarefa delicadíssima. Não é simplesmente um passar conhecimentos de qualquer maneira. É uma formação delicada, porque nós estamos formando a mente, o coração, a consciência, que é algo extremamente delicado no ser humano, para que ela esteja afiada e não seja nenhuma consciência extremamente relaxada e não seja extremamente rigorosa, mas uma consciência afinada com o que Deus quer dela. Saibam então os pais organizar suas responsabilidades, seus descansos e tal, de forma que possam conviver com seus filhos e oferecer-lhe, agora vem a parte que eu queria frisar, cada um o que lhe corresponde no amadurecimento e desenvolvimento da sua personalidade. Cada criança tem a sua personalidade. Cada criança tem a sua carga emocional, psíquica, até mesmo genética, que influi na maneira como ela se comporta. E isso deve ser levado em conta numa tarefa pedagógica, também na tarefa catequética. 2 números abaixo, então, desculpem, em sua tarefa educativa, saibam conjugar prudentemente, ou seja, é preciso prudência na educação dos filhos, não atropelar e também não ser extremamente devagar, Conjugar prudentemente a suavidade e a motivação com a devida exigência. Sejamos exigentes com os nossos filhos, mas não apenas exigentes. Essa exigência tem que ser conjugada com suavidade, ou seja, com delicadeza, sabendo os limites da criança e motivando, mostrando o porquê dela fazer determinada coisa. Os atos administrativos, nós dizemos em direito, que os atos administrativos devem ser motivados. Com as crianças também, embora seja verdade que a criança deve obedecer por obedecer, ela deve aprender a virtude da obediência, se nós temos uma razão para ensinar ou para dar determinado conceito, é bom dar essa motivação. Para quê? Para motivá-las, mostrar a elas o sentido de cada coisa, ainda que elas não vão entender plenamente, adequado à idade, para que assim elas possam cumprir as nossas ordens e aprender o que nós ensinamos de uma maneira mais plena. Conjugar então a devida exigência com suavidade e motivação. E o que vai nos fazer saber qual é a hora da exigência, qual é a hora da suavidade, da motivação, ou qual é a hora de conjugar os três, e em qual intensidade cada uma desses 3 elementos vai ter que entrar na formação? O que vai nos ajudar é a prudência. Temos então como pais, como catequistas, que nos formar na virtude da prudência. Na prática, o Manual do Membro do Movimento Regnum Christi nos diz logo em seguida: não cedam os pais por facilidade e comodidade aos caprichos de seus filhos, para não criarmos pessoas mimadas. Com prudência, novamente prudência, com prudência e bondade, e levando em consideração sua idade e grau de desenvolvimento,
Cada um tem uma formação cultural, uma formação mental, um temperamento próprio. Levando em consideração a idade e o grau de desenvolvimento, motivem-nos adequadamente para criar neles convicções internas que os ajudem a conduzir-se com liberdade e responsabilidade no cumprimento de seus deveres como cristãos e como membros da sociedade. As convicções de fé dos nossos filhos devem ser internas. A expressão da fé dos nossos filhos deve ser justamente isso, expressão de algo interior. Nós não queremos formar caricaturas ou católicos da boca para fora, ou pessoas que decoram todos os ritos e todos os dogmas e fazem tudo como tem que ser, mas não estão com seu coração plenamente conectados com Deus Nosso Senhor, não estão com seu coração plenamente cheios da graça de Deus. A fé dos nossos filhos, como a nossa fé como adultos, deve partir de um coração cheio de Deus. Internas, convicções profundas. Porque se nós somos apenas uma casca, um exterior de fé, certamente isso vai cair como um reboco mal feito numa parede. Nós temos que ter um coração renovado pelo Espírito Santo de Deus, cheios de convicções espirituais e mentais, formar a nossa vontade, formar a nossa inteligência, formar as nossas paixões e estar com tudo isso conectado com a graça e cheios da graça. Eu devo crer em algo porque eu realmente vou aderir a este ponto que a igreja me ensina. Eu vou aderir com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todas as forças do meu ser. E os nossos filhos têm que aprender isso desde cedo. Eles não simplesmente têm que rezar porque os pais rezam. Que bom, no início, quando são pequenos, é bem verdade que vão fazer algo por imitação, e isso já é bom, é um primeiro passo. Mas é um primeiro passo de alguns outros que nós temos que dar para que os nossos filhos tenham convicções internas, convicções íntimas, profundas, que eles estejam convencidos do objeto da fé, para que assim possam prestar o seu assentimento com mais vigor. Ora, chegar até o conhecimento da fé, chegar até esta convicção interna, depende de passar o conteúdo com eficácia, mas também de saber como passar de acordo com o que a pessoa vai ter capacidade de receber. Nem sempre nós vamos ensinar uma criança determinada da mesma maneira como que nós vamos ensinar uma outra. Quando nós estamos dando um ensino individualizado, temos de levar em consideração as especificidades de cada criança. Alguém mais propenso à meditação, outro mais propenso à atividade física. Nós temos que levar em conta esses talentos e não somente individualizar a ponto de só dar atividade meditativa para quem é propenso à meditação ou só atividade física para quem é propenso à atividade física. Nós temos que saber aproveitar as capacidades de cada um, que aquele talento está nos dizendo como pais, com sabedoria, com prudência, para, de acordo com o perfil próprio de cada criança, transmitir o mesmo conhecimento, mas de formas diferentes. E nisso nos ajuda a teoria dos temperamentos. O que são os temperamentos? Os temperamentos são uma parte da análise das características de cada pessoa. Nós não somos só os temperamentos. Nós, na nossa concepção psicológica, na nossa constituição psicológica, nós temos uma série de elementos que se devem analisar. Isso um psicólogo, um pedagogo, um psicopedagogo vai saber analisar com maior profundidade, com maior especificidade, que não nos interessa na aula de hoje. Mas os temperamentos também fazem parte da análise caracterológica do ser humano. Nós temos grandes traços fundamentais na nossa personalidade que fazem com que nós reajamos às ações externas ou internas que nos chegam de determinadas maneiras. O modo como nós nos comportamos diante dessas ações, ou o modo como nós reagimos, o modo como nós nos excitamos diante dos estímulos, vai definir o temperamento que nós temos. De maneira mais ou menos pedagógica, a tradição humana agrupou, desde Hipócrates, na Grécia, 4 grandes grupos de temperamentos, se podemos dizer assim. Certamente que o ser humano é tão complexo que ele não vai se amoldar somente a 4 temperamentos, mas são 4 grandes grupos que nós podemos deles tirar características gerais
E cada um de nós pode se enquadrar num desses 4, ou até ter temperamentos mistos, de mistura entre 1 e 2, 2 e 3, ou até dos 4 juntos. Esses 4 temperamentos básicos, eles explicam como nós vamos reagir diante dos estímulos, como nós vamos nos excitar diante dos estímulos. E desde Hipócrates, passando depois também pela tradição medieval e chegando até os dias de hoje, nós vamos descobrir que esses temperamentos são 4. O colérico, o sanguíneo, o melancólico e o fleumático. Num texto que nós vamos mandar para vocês junto com esta aula, nós estamos mandando neste e-mail, o Dr. George Hagmann nos explica no seu livro de psicologia que esses temperamentos são nomes estáveis para melhor compreender que a antiguidade já nos deu, sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático, e que se distinguem na medida que a excitabilidade do sanguíneo, ou seja, a maneira como o sanguíneo reage aos estímulos, é uma excitabilidade fácil, mas superficial. Já o colérico também tem uma excitabilidade fácil, mas mais profunda. A do melancólico já é uma excitabilidade lenta, mas também profunda, como a do colérico. E por fim, o fleumático tem uma excitabilidade lenta e superficial. A maneira como o afeto é despertado, como o coração, como o sentimento, e isso está relacionado também à nossa fantasia e à formação da imaginação moral. Esses 4 temperamentos, o colérico, que se excita fácil e fortemente, ele se sente impulsionado a reagir de imediato. A impressão que ele tem das atitudes, dos conceitos, daquilo que ele percebe, ele permanece muito tempo na alma e facilmente conduz a novas excitações. Eu sou tipicamente colérico, aquele que se excita, fica rapidamente fácil a excitação, ele fica rapidamente, ele reage e com maneira forte, impulsionado, e isso ainda gera novas maneiras dele reagir. Se ele fica bravo, ele começa a ficar cada vez mais bravo e ele pode até gostar dessa maneira de ficar bravo e buscar novas maneiras de manter esta braveza, porque é muito rápido e muito forte. O sanguíneo também ele se excita, fácil e fortemente, e a reação, todavia, não permanece na alma. O sanguíneo, embora se excite facilmente, fortemente, que nem o colérico, rapidamente fica com ódio ou com amor, mas essa impressão logo se acalma. O colérico não, a impressão fica na alma, ele fica remoendo aquilo, ele se lembra. Ele pode até perdoar, mas ele se lembra. Ele se lembra das coisas que aconteceram. Mas o sanguíneo não. Então o sanguíneo ele pode se sentir extremamente atraído por uma pessoa que é um grande amigo, é o melhor amigo da vida dela. Ela tem uma reação fácil de apego com este novo amigo. E é forte, ele é o melhor amigo, ele não é mais apenas um amigo. Daquele momento em diante ele é o melhor amigo. Mas basta esse melhor amigo fazer algo pequeno que seja, nem tão grave, que desfaça essa impressão, o sanguíneo já esquece, já não é mais o melhor amigo. Ou então ele já fica extremamente entristecido e ele fica remoendo aquilo porque ele foi tristemente traído. Rapidamente as emoções mudam no sanguíneo. O melancólico se excita pouco, porque ele é um observador. Ele analisa, ele percebe. A minha esposa Aline é uma melancólica. Ela percebe as intenções, ela analisa o sujeito, ela demora para tomar uma decisão. Por quê? Porque as decisões dela são calculadas. Mas ao mesmo tempo, essas impressões que demoram para começar, que demoram para ela tomar uma atitude, no momento em que ela toma, se gravam profundamente na alma, como o colérico e diferente do sanguíneo. Então ela demora para ter a impressão, mas quando ela tem a impressão, ela fica gravada na alma. Diferentemente do colérico, ela demora. O sanguíneo demora, porque o colérico não demora. Mas ao mesmo tempo, igual ao colérico, ficam firmemente na alma. O melancólico, então, é parecido com o colérico na maneira como a impressão se grava muito na alma, mas é parecido com o sanguíneo. Ele é diferente deste colérico e também do sanguíneo na medida em que ele demora para ter essa impressão. O melancólico, então, na maneira como ele se afeta pelas impressões, é parecido com outro temperamento, o fleumático, que também demora. Também demora para ter impressões.
também demora para tirar conclusões, também não se deixa afetar de forma tão fácil e tão fortemente. Parecido com o melancólico nisso. Mas ao mesmo tempo, as suas impressões se esvaem rapidamente. Então, o fleumático é parecido com o melancólico, porque as impressões demoram para chegar, mas é diferente do melancólico, porque as suas impressões se apagam rápido, como o sanguíneo. Então o fleumático nisso ele é muito parecido com o sanguíneo, porque as impressões rapidamente vão embora. Mas é parecido com o melancólico, na maneira em que essas impressões demoram para chegar. Então o colérico se excita fácil e fortemente e se grava muito fortemente as emoções. Já o sanguíneo também se excita fácil e fortemente, mas as impressões se apagam. O melancólico, ele demora para ter a impressão e fica com ela muito tempo. E o fleumático demora para ter a impressão, mas logo também se acalma e se apaga. Nós precisamos então conhecer como os temperamentos agem para saber então como educar as crianças, como chegar nelas com maior precisão. Nós não vamos educar um colérico da mesma maneira nos seus detalhes que nós vamos tratar o melancólico. O Bento, por exemplo, nosso filho, é colérico ou tem tendências coléricas. Então algo que vai magoar a Maria Antônia, que é uma melancólica, certamente não magoaria ele. A maneira como eu tenho que atrair a Maria Antônia para despertar a sua atenção para que ela seja ensinada é diferente da maneira como eu vou tratar o Bento, ou como eu vou tratar a Teresa ou a Maria Luísa, porque são temperamentos diferentes. Quando eu e a minha esposa discutimos ou vamos conversar sobre algum assunto, a maneira como ela chega em mim pode produzir uma reação completamente diferente se eu chegasse do mesmo modo nela. Ela pode se magoar com mais intensidade alguma coisa, porque fica gravado nela, como também fica em mim, mas ela pode ficar mais magoada por algo que toca profundamente nela e que a mim não diz muito respeito. Por quê? Porque temos personalidades, temperamentos diferentes. Os coléricos e os sanguíneos, então, como eles reagem de imediato e se excitam fácil e fortemente, são temperamentos ditos ativos. Eles são primários, os coléricos e os sanguíneos. E os melancólicos e fleumáticos são mais passivos, porque eles analisam mais, eles pensam mais, eles deixam mais ser usados nesse sentido, não de ser manipulados, mas de deixar as coisas passarem e poderem analisar até tomar uma decisão. São temperamentos secundários, não reagem de imediato. Por isso muitas vezes são mais sábios, porque eles pensam antes de agir. E nós, coléricos, tomados por tanta raiva, já saímos chutando tudo. Os sanguíneos já saem chutando tudo também e logo em seguida já abraçam aqueles que chutaram e já ficam muito amigos. E aqueles que há pouco eram seus inimigos já são seus melhores amigos. Nós, coléricos, e os sanguíneos já saem chutando. Só que nós continuamos chutando e talvez nós, coléricos, continuemos chutando e gostemos de chutar. Já o sanguíneo chuta, mas logo em seguida ele é melhor amigo daquele que chutou. O melancólico e o fleumático não, eles analisam. No momento em que o melancólico declara que algo é inimigo, depois de ter demorado muito tempo, ele fica inimigo para sempre. Já o fleumático até declara que aquele é inimigo, mas logo em seguida, ou ele vira amigo dele, depois de ter demorado, ou então ele até esquece, porque ele não está nem aí para isso. Pouca consideração faz. O fleumático é mais superior nesse sentido. Como o colérico às vezes superior, mas o colérico se acha superior porque ele realmente está convencido de que ele é melhor que os outros. O fleumático não, é porque na verdade ele nem pensa que os outros podem ter alguma consideração. Um talvez seja soberbo, o outro talvez egoísta. Mas claro que na vida prática e no dia a dia que nós vamos ver, e esses temperamentos não são geradores de comportamentos absolutos, né? Eles são mais ou menos indicações de como as coisas acontecem. Os coléricos e sanguíneos são ativos e os melancólicos e fleumáticos são passivos. O colérico e o sanguíneo então são inclinados à ação e o melancólico e o fleumático à tranquilidade. Já quanto à forma da paixão, o colérico é um apaixonado e aí ele não é parecido com o sanguíneo, e sim com o melancólico. Vejam que na questão da ação, o colérico e o sanguíneo estão no mesmo grupo. Colérico e sanguíneo são ativos, porque melancólico e fleumático são passivos. Mas quanto à paixão, o colérico e o melancólico é que são apaixonados. Por quê? Porque eles ficam com aquela impressão muito tempo na alma, gerando paixões. Eu, como colérico, rapidamente me desperto a impressão e mantenho ela na minha alma. O melancólico até demora para ter a impressão,
Mas quando ele demora, assim que ele é impressionado, ele também mantém por muito tempo aquela paixão na alma, exatamente como eu, um colérico. Então, o colérico, ele é, na questão da paixão, muito próximo do melancólico. As paixões comovem e repercutem muito na alma. Já os sanguíneos e os fleumáticos não são apaixonados. Por quê? Porque eles não induzem fortes arranques na alma. Ah, mas o sanguíneo diz que ele se excita rapidamente, fortemente, e uma hora ele ama, numa outra ele odeia. Como é que ele não tem grande paixão? Não, ele tem grande sentimento, mas não necessariamente grande paixão. Ele tem um arrobo de sentimento, porque ele se excita rapidamente, fortemente, depois já não quer mais saber, já odeia, e depois ele ama de novo, mas são sentimentos. Ele não fica com aquilo remoendo como uma paixão, como uma pássio, aquilo que fica remoendo dentro de si, a ponto, muitas vezes até sofrer. Então nós temos que, sabendo desses grupos e das características de cada um desses grupos, começar a definir o temperamento dos nossos filhos para poder passar um conhecimento de maneira adequada a cada um deles. Isso serve para a catequese formal, serve para o homeschooling e serve também para outras formas de educação que nós vamos dar para eles no dia a dia. O castigo de um colérico não pode ser o mesmo castigo de um melancólico, ou não pode ser o mesmo de um fleumático ou de um sanguíneo. A forma de muitas vezes de dar uma palmada também pode ter uma reação completamente diferente em cada um dos temperamentos. Nós temos que conhecer isso. Mas antes de conhecer os temperamentos dos nossos filhos, precisamos também conhecer os nossos temperamentos. Até para saber se nós não estamos exigindo demais dos nossos filhos por conta da nossa inclinação. Um colérico que tem uma tendência de liderança, tem uma tendência de impor as coisas, será que ele está, ao passar um determinado conhecimento para o filho e sendo exigente, será que ele está sendo exigente motivado pelo amor e por saber que o filho pode mais? Ou porque ele, colérico, é um impositivo e está impondo as coisas de maneira abrupta? Então nós temos que conhecer os temperamentos dos nossos filhos, mas também conhecer os nossos temperamentos. Analisar qual é o nosso temperamento. Procurem no Google análise de temperamento, teste de temperamento, façam uns 2 ou 3 diferentes e mais ou menos vejam se isso combina com a percepção que vocês têm de si mesmos, para ver quais são os seus temperamentos. E a partir daí, se apliquem em descobrir os temperamentos dos seus filhos para melhor ajudá-los. Dicas práticas quanto à educação e à catequese dos filhos a partir dos temperamentos, nós podemos ter em seguida. A criança colérica, no que tange à educação, nós temos que colocar isso de maneira muito clara, que o principal é sugerir bons pensamentos na criança colérica. Colocar nos seus olhos a sua boa vontade, o seu brio, o seu orgulho, entre aspas, sua repugnância ao baixo. Ou seja, mostrar, tu é um colérico, tu é um líder. Na verdade não precisa falar com essas palavras, mas entender que o colérico tem uma tendência a querer ser o líder. Então ele tem uma tendência a repugnância ao que é ruim, ao que é baixo, ao que é de menor valor. Levá-lo sempre ao alto. Porque como um bom general ele não vai querer ficar fazendo cri-cri como soldadinho na rua. Então ele já tem uma repugnância ao baixo. Mas faz com que ele tenha uma repugnância ao baixo, não desprezando pessoas ou atividades, mas desprezando o que é ruim e o que impede o seu crescimento. Sugerir isso, aproveitar a repugnância que ele tem ao baixo e insinuar sua felicidade temporal e eterna, induzi-lo a corrigir-se sob a direção do educador. Então, o colérico ele vai saber se corrigir, mas ele vai querer se corrigir para mostrar para o educador que como ele tem capacidade de se corrigir. Então, insinue isso a ele, explique isso a ele, motive a criança colérica a se corrigir sob a sua educação, pai. Que ele veja suas faltas e aperfeiçoe suas qualidades por iniciativa própria. O colérico é um líder, ele quer fazer as coisas por si próprio, mas ele precisa de uma direção para ele não fazer bobagem. Mas motive para que ele tenha uma vontade própria de aprender, de descobrir, de ver o que está errado, de ver o que está certo, de melhorar o que está certo, de corrigir o que está errado. Fazer um buraco do que está errado, enterrar o que está errado. Ele vai ter essa capacidade de conquista, de conquistador. Por outro lado, nós devemos impedir-nos e evitar de castigar a criança colérica de modo muito vergonhoso. Porque como ele tem uma autoestima muito forte,
nós podemos quebrar essa autoestima de uma maneira muito violenta e isso gerar danos e traumas muito fortes na criança. Não quer dizer que não tem que dar castigo, que não tenha que dar uma palmada, que não tenha que disciplinar a criança colérica, claro que tem, mas de acordo com o seu temperamento. Né? É mais fácil, mais eficaz, digamos, persuadir a criança colérica da necessidade do castigo e dos justos motivos do castigo, tu está sendo punido porque tu fizeste isso, aquilo, aquele outro, com firmeza, com rigor, do que simplesmente dar um castigo vergonhoso. Não podemos azedar a sua alma, porque a maneira como a criança colérica vai receber o castigo vergonhoso pode marcar profundamente a alma dela de maneira negativa. Temos que dar o castigo, mas o colérico ele quer explicações. Então nós temos que aceitar. Não adianta dizer, mas eu sou pai, ele tem que entender. Não, nós temos que também, a nossa função não é simplesmente impor a nossa autoridade. A nossa autoridade como pais não é um fim em si mesmo, é um meio. E é um meio para o quê? Para a felicidade da criança. Então nós queremos crianças felizes ou simplesmente disciplinadas. A disciplina é meio. Então vamos discipliná-la conforme as suas necessidades. A criança colérica, a ela repugna um castigo que a azede de maneira vergonhosa. É mais fácil então e melhor, mais eficaz, persuadir a criança colérica da necessidade e dos motivos justos do castigo imposto. Já uma criança sanguínea, nós temos que ter muita delicadeza. Porque assim como ela explode e se excita fácil e fortemente, logo se apaga aquela impressão e é capaz dela nem se lembrar. Então nós temos que ter determinados cuidados. É uma alma mais delicada de tratar. Se por um lado o sanguíneo é aquela estrela da festa, né? A pessoa que quando nós chegamos numa festa ou num barzinho, é aquela que é amiga de todo mundo. Se é uma menina, ela está muito maquiada, ela está bonita, ela é mais sedutora. Ela, não estou falando de vagabunda, não é isso. É mais sedutora, mais alegre, aquela que as pessoas olham, olha que mulher bonita. Por quê? Pelo jeito dela. Às vezes nem é tão bonita assim, é pelo jeito dela. Esfuziante, ela é amiga das pessoas, está tomando um copo de champanhe, um copo de cerveja e alegre. Ao mesmo tempo, aquilo ali pode ser vazio e ela fica triste de uma hora para outra. Ela é cheia de delicadezas que nós temos que procurar entender para educá-la melhor. Temos que fazer então com que a criança sanguínea tenha um domínio sobre os seus sentidos. É uma criança, uma pessoa que tem a tendência à sensualidade. Não no sentido de se vestir como uma piriguete, não é isso aí, ou de andar pecando contra o sexto mandamento. Sensualidade de viver por sentidos, pelo que ela sente. Suas sensações são a sua razão. O que ela sente é a verdade, não interessa a razão. Então nós temos que mostrar para ela que ela tem que dominar os seus sentidos. Não negar a sua personalidade. Não negar que ela tem os sentidos mais apurados. Não negar que ela tenha essa maneira própria de se excitar, não é negar o seu temperamento, não é vencer o seu temperamento, mas dominar e formar o seu temperamento para que essas características dela estejam a serviço do bem e não do mal. Fazer com que ela tenha perseverança, porque ela não persevera, ela uma hora está muito excitada, na outra já esquece tudo, então ela tem a tendência a não perseverar. Começar um trabalho e não terminar. Começar a estudar um ponto e no momento que não entender já deixar de lado e aí já gostar de outro ponto. Então nós temos que educá-la para ter perseverança, tenacidade, observar então disciplina e ordem, porque aí ela não vai desistir. Ter abnegação de si mesmo, porque muitas vezes ela se ama. O sanguíneo ele tem essa tendência de ter uma reação rápida, forte e logo em seguida esquecer, porque na verdade ele se ama muito, em demasia. Ele se coloca como critério. Então ensiná-lo a ter abnegação de si mesmo, severidade. Já ao contrário do colérico, que tem que procurar se corrigir por si próprio, ainda que sob a direção do educador, o sanguíneo precisa de estreita vigilância e estreita direção. Não é que ele não tenha capacidade de ser líder. Todos têm capacidade de liderar, assim como um colérico pode não ser um líder. Mas a tendência é que ele seja um líder que age de maneira mais indisciplinada e mais louca, né? Vai de um lado, vai para o outro conforme suas emoções. Não. Então nós temos que dar direção e vigilância firme para que o sanguíneo então não desate a agir conforme seus sentimentos e vá de um lado para o outro. Não estude um tema e depois vá para outro sem entrar com profundidade e com perseverança. Direção, firmeza, muito mais firmeza do que o colérico. O colérico já é firme consigo próprio, basta motivá-lo para que ele seja firme. O sanguíneo nós temos que nós sermos firmes com ele. E preservar as crianças sanguíneas das más companhias. Não que não tenha que preservar dos outros, mas da sanguínea mais ainda, com mais cuidado, porque ele tem uma facilidade muito maior para se deixar seduzir.
Não contrariar e nem tirar a jovialidade do sanguíneo. Desculpe. É aquilo que eu estava dizendo, não é para tirar essa característica de ser amigo, de ser feliz e de ser a estrela da festa. Não. Mas mantendo sob limites, sob justos limites. Ele pode ser a alegrinha, que seja amigo de todo mundo, mas que saiba se conter. Pode mostrar o sorriso de maneira mais, digamos, generosa do que outros temperamentos, mas que saiba se conter a ponto de não dar gargalhada por qualquer coisa. Essa é a educação da criança sanguínea. Já na educação do melancólico, é preciso, como ele é muito tendente a pensar, a raciocinar e a se sentir, e a demorar para tomar uma decisão, e quando toma a decisão, essas decisões se gravam muito forte na alma, ele tem uma tendência a se magoar muito forte. Então temos que tratar a criança melancólica, é o caso da Maria Antônia aqui em casa, com muita afabilidade, com muito carinho, animar e impulsionar esta criança ao trabalho e ao estudo, expressar-se nós, pais, muito bem nas conversas com eles e incentivar que eles se expressem para que eles não guardem esses sentimentos que eles têm, os melancólicos, dentro de si, para que não remoam a ponto de quando tiverem uma impressão, que demora para chegar, essa impressão não fique gravada há muito tempo de maneira negativa. Então que eles aprendam a se expressar, a dizer o que sentem, ainda que seja uma bobagem, mas que se expressem, que isso vai aliviar e vai fazer com que eles vejam quando eles estão exagerando ou não. Que cultivem a piedade. O melancólico tem uma tendência muito forte à piedade, assim como o colérico tem uma tendência ao apostolado, o sanguíneo a tendência a atrair as pessoas para si e, por conseguinte, para Cristo, né, uma forma de apostolado, o colérico o apostolado de mostrar com vigor, o sanguíneo o apostolado da amizade, o melancólico da contemplação, da piedade, de ter uma união muito íntima com Deus. O castigo da criança melancólica é de extrema delicadeza. Se nós erramos no castigo com um colérico, com um sanguíneo, talvez até com um fleumático, não tem consequências tão gravosas quanto com uma criança melancólica.